Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal História para Vencer Concursos Militares. Sou o professor Luiz Fernando e vamos dar continuidade à nossa revisão baseado na resolução de questões do Colégio Naval. Forte abraço e vem com a gente! É isso aí, pessoal. Então vamos que vamos. Vamos iniciar nossa correção e a nossa revisão ao mesmo tempo aqui, questão de número 2. O Brasil hoje constitui-se numa república presidencialista. Porém, foi um longo processo até chegarem à atual configuração política e administrativa. Foi um longo processo até chegarmos à atual configuração política e administrativa. Em relação à vinda da família real portuguesa e o consequente período joanino, desenrolaram-se ações políticas, econômicas e sociais que resultaram na independência do país, e o curto período denominado Primeiro Reinado. Assim, marque a opção que apresenta corretamente os eventos decorridos entre a vinda da família real e o fim do Primeiro Reinado. Então, vamos fazer mais um recorte, pessoal. A vinda da família real ocorreu em 1808 e o fim do Primeiro Reinado foi em 1831. Então, ele quer a alternativa correta sobre os eventos decorridos entre esse período de tempo. A gente tem que lembrar o seguinte, a você, estudante, futuro oficial da Marinha do Brasil. A vinda da família real portuguesa, ela se decorre devido aos acontecimentos que se desenrolaram na Europa, como, por exemplo, a ascensão de Napoleão Bonaparte no governo francês a partir de 1799 e a sua consolidação como imperador da França a partir de 1804. Napoleão Bonaparte faz uma política expansiva, uma política agressiva, tentando quebrar, derrubar a hegemonia econômica da Inglaterra, que já era uma potência industrial na primeira metade do século XIX. Bom, Napoleão Bonaparte ele perdeu uma guerra, uma batalha contra a Inglaterra, uma batalha marítima, que foi a Batalha de Trafalgar. Porém, Napoleão Bonaparte ele se vinga da Inglaterra. No ano de 1806, por exemplo, ele decreta o bloqueio continental, obrigando todos os seus países parceiros, aliados, a entrarem nesse acordo do bloqueio continental. E Portugal tinha relações diplomáticas com a França e a Inglaterra. E, obviamente, que a Inglaterra ela não vai aceitar, né, que Portugal mantivesse essa aliança com os franceses. Então, através de muita pressão que a Inglaterra faz ao príncipe regente do Brasil, o Dom João, ele rompe relações com a França, tá? Não aceita o bloqueio continental, mas Napoleão ele ameaça e cumpre, né, a invasão em Portugal. No entanto, lá pelos finais do ano de 1807, novembro de 1807, a família portuguesa ela embarca em navios e se direcionam para o Brasil, sendo ali escoltados pela Inglaterra. Então, no ano de 1808, chega em Salvador a família real portuguesa. O que os historiadores consideram com a vinda da família real portuguesa para o Brasil? Eles consideram que ali começou o nosso processo de independência. Várias transformações vão ocorrer no Brasil, como, por exemplo, a inversão brasileira. O Rio de Janeiro, por exemplo, que era a sede da colônia brasileira, ou seja, a capital do Brasil, a segunda capital do Brasil, por sinal. Porém,
o Rio de Janeiro passa a ser a sede da família real portuguesa no Brasil. Gente, é uma coroa, é um reino que se transfere para o Brasil. Então, a cara do Rio de Janeiro vai se transformar. Aí a gente chama isso de inversão brasileira. Perfeito? Bom, uma série de transformações. Tranquilos? Mas vale salientar também que no ano de 1808, em Salvador, antes deles se transferirem para o Rio de Janeiro, a família real chegou em Salvador, meio para que dizer assim, ó, olha aqui, ó, nordestinos, a família real portuguesa está no Brasil, precisando da gente, vão lá, certo? No Rio de Janeiro, a gente vai se transferir para lá. Mas antes da família real ir para o Rio de Janeiro, nós vamos abrir os portos do Brasil às nações amigas. Ou seja, acaba o pacto colonial. Não tem mais um monopólio, o comércio exclusivo de Portugal em relação ao Brasil. Ou seja, qualquer país do mundo, mas principalmente a Inglaterra, vai poder negociar com o Brasil com tarifas alfandegárias reduzidas. Perfeito? Então a gente vai ver agora, né, o resultado das alternativas, vamos analisar as alternativas e posterior a gente vai fazer aí um breve resumo desse período de 1808 a 1831. Papel e caneta na mão, jovem futuro oficial. Vamos que vamos. Então, a alternativa correta que ele quer. Na letra A, ele diz o seguinte: um dos fatores que motivou a vinda da família real para o Brasil recai sobre a ameaça inglesa de se aliar a Napoleão Bonaparte, a fim de, após invadir e dominar o país lusitano, dividir esse pequeno, mas estratégico país, como também dividir a América Portuguesa entre ingleses e franceses. B. 1822 deu-se um novo e decisivo passo para consolidar a independência do Brasil, que a rigor começou a se desenhar em 1808, com medidas que fortaleceram a política do pacto colonial. Entre os anos de 1820 e 1822, as lutas dos brasileiros resultaram em grande parte das tentativas portuguesas de recolonização. Na letra C, durante a Guerra da Independência, algumas partes do país tentaram resistir à emancipação, ou seja, à independência, mas foram vencidas. Os maiores focos de resistência estavam instalados na Bahia, Pará, província Cisplatina, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foram lutas longas, terminando somente com o fim do primeiro reinado. Fim do primeiro reinado, ele disse que essas lutas contra a independência ocorreram, 1831. Na letra D, em relação aos tratados firmados entre Portugal e Inglaterra, destaca-se o que estabeleceu: as taxas vantajosas para as mercadorias importadas da Inglaterra em relação aos produtos oriundos de outros países. Esse ato de Dom João, dentre outros, representou um dos fatores que favoreceria, no futuro próximo, o processo de independência do Brasil. E na letra E, a Constituição promulgada, olha aí, a gente já resolveu uma questão sobre isso, já falamos sobre isso, na verdade, a Constituição promulgada de 1824 e a derrota na Guerra Cisplatina, mesmo com o apoio inglês, as tropas brasileiras foram fatores que impulsionaram a abdicação, a desistência de Dom Pedro em 1831 ao trono brasileiro. Internamente, a pacificação da Confederação do Equador mitigou a oposição ao rei por um longo período. Então, vamos que vamos aqui para o tópico. Agora aqui, o tópico: vinda da família real portuguesa. Da família real portuguesa. Ok? Vinda da família real portuguesa no Brasil. Certo? Então, vamos lá. As principais características desse período. Então, vamos que vamos. Vamos colocar aqui. A causa
causa o bloqueio continental. Bloqueio continental imposto pela França. Imposto pela França. Pela França. E a ideia era enfraquecer a Inglaterra. Então, imposto pela França. Portugal não assina, não vai fazer parte do bloqueio continental. Então, ocorre a transferência da família real. Agora, vamos ver as repercussões. As repercussões da família real portuguesa no Brasil. Então, vamos lá. 1808. Salvador. Abertura dos portos. Abertura dos portos às nações amigas. As nações amigas. Vamos lá. Ainda nesse período, revogação do alvará de 1785. Então, esse alvará de 1785, ele foi decretado pela mãe dele, né, a Dona Maria I, que enlouqueceu. OK? Esse alvará, ele proibia a produção de manufaturas no Brasil. OK? Então, o Dom João, príncipe regente, agora, pessoal, ele revoga esse alvará. Então, a ideia era fazer com que o incentivo industrial do Brasil. Então, incentivar a produção manufatureira. Mas não obteve muito resultado, por quê? Porque a Inglaterra ela foi privilegiada com a abertura dos portos. Era uma potência industrial, já com a sua produção mecanizada, então vai vir para o Brasil muitos produtos provenientes da Inglaterra. Aí vamos que vamos. 1810. 1810, vamos ter a assinatura dos tratados ou dos acordos de 1810. Mas vamos colocar esse. Tratado de navegação. Eu vou botar diferente aqui, ó. Tratado de comércio e navegação. Comércio e navegação. OK? E também vamos ter o Tratado de Aliança e Amizade. Tratado de Aliança e Amizade. Pessoal, aqui nós temos um bizu para memorizar esses tratados. É o TCN e o TAA. Tratado de Comércio e Navegação, Tratado de Aliança e Amizade. Mas qual é o resultado aqui desse tratado? Gente, é o seguinte, privilégios para a Inglaterra. Para a Inglaterra. Perfeito? Bom, que tipo de privilégio, professor? Privilégio político, social, religioso, econômico principalmente. Tarifa alfandegária reduzida para a Inglaterra. Então, a Inglaterra pagaria uma tarifa alfandegária de 15%. Portugal pagaria uma tarifa de 16%. Então, todo produto importado pelos brasileiros vindo de Portugal pagaria 16% de tarifa alfandegária. A Inglaterra pagaria 15%. E as nações amigas pagariam 24%. Então, claramente, os tratados privilegiaram a Inglaterra.
Os ingleses, por exemplo, eles só poderiam ser julgados em tribunais ingleses. Então, fez uma merda no Brasil, ele só poderia ser julgado por um juiz inglês. Compreendeu? A liberdade de culto para eles foi permitido. O inglês, que a maioria era anglicana ou puritana, podiam fazer suas orações, mas desde que fosse dentro de suas residências. Tá certo? Então, esses tratados de 1810, eles vão valer aí por muito tempo. Quando ocorre a independência do Brasil em 1822, a Inglaterra, que era parceira do Brasil, né, dos brasileiros principalmente, ela não reconhece a nossa independência de imediato. Ela vai barganhar, né, inclusive o quê? A renovação desses acordos de 1810. Então, em 1827, por exemplo, esses tratados eles são renovados. Aí a gente vai ter, né, os acordos ou tratados de 1827 que vão valer por mais 13 anos na história do Brasil. Beleza? Então vamos aqui para mais informação. Tá? O que nós temos aqui de importante, tá? Eu trouxe aqui os pontos mais importantes da vinda da família real portuguesa. Então, as repercussões. Vamos lá. Invasão da Guiana Francesa. Invasão da Guiana Francesa. Dom João mandou portugueses, brasileiros invadirem a Guiana Francesa. Em retaliação à invasão francesa em Portugal, as tropas de Junot invadiram Portugal, certo? Então, Dom João invadiu a Guiana Francesa, mas o Brasil devolveu, né? O Dom João devolveu a Guiana Francesa para os franceses em 1815, né? 1815, mas a saída dos portugueses total só ocorreu em 1817. Vamos ter a anexação da província Cisplatina, beleza? Província Cisplatina, que é a atual o quê, gente? É o atual Uruguai. Tranquilos? É o atual Uruguai. Tá? Vamos ter a criação do Banco do Brasil. Criação do Banco do Brasil. Biblioteca Nacional. A legalização da imprensa. Tem que afastar um pouquinho aqui, galera. Legalização da imprensa. Tá? Vamos ter, por exemplo, vou botar para aqui para o lado, tá? Também a criação, né, a fundação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ok? Então, uma série de transformações, mas eu vou botar aqui só os principais, ó. 1815, o Brasil é elevado à categoria de reino, elevado à categoria de reino, ok? Reino de Portugal, Brasil e Algarves, certo? Vamos ter, em 1817, a Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana, que foi uma revolução de caráter liberal, separatista, tá? Separatista. Perfeito? Separatista. Então, uma série de transformações aí para o Brasil. A província Cisplatina, ela ficou sob domínio brasileiro, província Cisplatina, que é o atual Uruguai, de mais ou menos aqui, ó, 1816 a 1828, tá bom? Então, só em 1828 que o Uruguai conquista a sua independência em relação
ao Brasil, ok? Agora, olha só, em Portugal, lá em Portugal, rola o quê? Portugal, ó. Portugal. Vai acontecer a Revolução do Porto, ou Revolução Liberal do Porto, em 1820. Então, essa Revolução Liberal do Porto, ela transforma a monarquia absolutista portuguesa em uma monarquia constitucional. Ou seja, os poderes de Dom João estavam limitados. E o que a Revolução Liberal do Porto exige? O retorno da família real. O retorno da família real. Beleza? Bom, a família real também queria a recolonização do Brasil. Recolonização do Brasil. Ok? Porém, Dom João deixou no Brasil seu filho como príncipe regente, o Dom Pedro. Tranquilidade? Então, essa é a repercussão em Portugal, 1820. Voltando para o Brasil, então, 1821, Dom João VI, né, em 1816 ele foi aclamado rei, após a morte da mãe dele, Dom João VI, não é mais príncipe regente, tá bom? Dom João VI e sua família retornam a Portugal. Então, retorna a Portugal. Mas quem ficou no Brasil? Dom Pedro. Dom Pedro I, príncipe regente. Ok? Príncipe regente. Bom, mas o que vai acontecer? Vai acontecer o dia do fico, vai acontecer o cumpra-se e 7 de setembro, vamos botar aqui 7/9 de 1822, a proclamação da independência. Proclamação da independência do Brasil. Então, Dom Pedro agora vira, né, o Dom Pedro I. Beleza, proclamação da independência. Agora, vamos lá, ó, para as principais características do primeiro reinado. Primeiro reinado do Brasil. Qual foi o período do primeiro reinado? 1822, 1831. Então, vamos que vamos. 1823. Vamos botar assim, ó. Constituição da mandioca. Ou mandioca, ó. Constituição da mandioca. Beleza? Constituição da mandioca. Noite da agonia. Vamos ter 1824. Outorga da Constituição. Veja que o Colégio Naval adora, né? Duas questões já que falam sobre a Constituição de 1824. Então, outorga da Constituição. Ok? Então, ela representou o quê? A divisão dos poderes em 4 poderes. 4 poderes. Centralismo político. Centralismo político, certo? Então, era uma Constituição mesclada de autoritarismo com caráter liberal na economia, beleza? Liberal na economia. Então,
político. Centralismo político. Bom, 1824. Vamos ter a Confederação do Equador. Confederação do Equador. Foi aonde isso? Pernambuco. De novo, Pernambuco. Contra o quê? A outorga e o absolutismo de Dom Pedro I. Então, que essa revolução, essa confederação tinha caráter o quê? Liberal, separatista, republicano. Porém, os pernambucanos perdem e são derrotados pelas tropas de Dom Pedro I e os mercenários. Um dos líderes da revolução, da confederação, foi o Frei Caneca. Vou botar o nome desse cara aqui que pode ser a pergunta de prova. Então, Frei Caneca foi fuzilado. Frei Caneca. Tá? Então, ele foi o líder da Confederação do Equador. Ok? Bom, 1825. 1828. Ó, Guerra da Cisplatina. Guerra da Cisplatina. Independência de quem, gente? Uruguai. Ok? Uruguai. Ai, meu Deus. A independência do Uruguai. Então, foi uma guerra que envolveu o Brasil e a Argentina disputando o controle do Uruguai. Mas, por intervenção inglesa, ok, foi acordado a independência do Uruguai em 1828. Bom, voltando aqui para o Brasil, nós vamos ter, voltando para o Brasil, a crise econômica, vamos botar aqui, ó, 1826, crise de sucessão monárquica em Portugal. Vou botar aqui, por. Tá? No Brasil, vou dar uma antecipadinha aqui, gente, mas eu vou explicar aqui. Ó. No 1831, noite das garrafadas. Aí vocês dão uma organizada no caderno, tá? Então, você vai ter aí a noite das garrafadas. Noite das garrafadas. E no mesmo ano, 1831, Dom Pedro I, ele abdicou do trono do Brasil. Aí, veja só, depois da guerra da Confederação do Equador, depois da Confederação do Equador, só desgraça no governo de Dom Pedro I. Os custos dos alimentos estavam super caros, a inflação estava aumentando. Além disso, ele entra na guerra contra a Argentina, disputando o controle do Uruguai. Em comum acordo, a Inglaterra ela faz o arbitramento. Então, o Brasil e a Argentina aceitam a independência do Uruguai. Nós vamos ter o reconhecimento por parte de alguns países da nossa independência. Estados Unidos foram os primeiros, de acordo e baseados na sua doutrina Monroe, a América para os americanos. A coroa portuguesa só reconheceu a nossa independência em 1826, mediante pagamento. Nós pagamos uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. No ano de 1822, nem todas as províncias aceitaram a independência. Então, naquelas províncias onde tinha muitos portugueses, principalmente militares portugueses fiéis ao parlamento português, às cortes portuguesas, eles não aceitam a independência. Então, ocorre guerra na nossa independência já no ano de 1823. Quais foram as províncias que foram contra a independência? A Cisplatina, quando ainda era do Brasil, a da Bahia, a do Maranhão e do Pará, a província do Pará, ok? Mas todas elas foram rechaçadas, todas elas foram derrotadas no ano de 1823. Então, 1823, essas províncias elas vão aderir ao Império do Brasil.
tá bom? E o reconhecimento da Inglaterra só ocorreu em 1827. A Inglaterra barganha o reconhecimento dela em relação à nossa independência. E em 1827, Dom Pedro I acabou renovando esses tratados de 1810 por mais 13 anos, que dava uma série de privilégios para a Inglaterra, principalmente no que diz respeito à tarifa alfandegária. E a Inglaterra ainda pediu que, num prazo determinado, fosse abolido o tráfico de escravos para o Brasil. E esse ano seria o de 1830, só que não aconteceu, tá bom? Além disso, Dom Pedro fez uma política econômica muito, muito grave para o Brasil. O pai dele morreu em 1826, Dom João, lá em Portugal. A filha dele tinha direito ao trono, mas não era de maior. Então, o irmão dele ficou como príncipe regente lá em Portugal, mas deu um golpe de Estado, deu um golpe na sobrinha. Então, Dom Pedro I ele estava mais atento nas questões portuguesas, na crise de sucessão lá, do que no Brasil. Então, uma série de ataques da imprensa brasileira da época, o Líbero Badaró, um jornalista que mais criticava Dom Pedro I, foi assassinado. Então, a repercussão foi muito grande e o mandante do crime, os assassinos, não foram presos. Então, mais crise até rolar a Noite das Garrafadas, e em abril de 1831, Dom Pedro renuncia, ou melhor, ele abdica o Império Brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que só tinha 5 anos de idade. Então, como o herdeiro ao trono era de menor, só podia assumir com 18 anos, o Brasil foi transformado em uma regência. Então, forma-se ali o governo regencial, o período regencial. Tá? Então, a gente vai ter ali a regência trina e a regência una, mas que não é o caso da nossa questão. Então, voltando para a questão, assim, marque a opção que apresenta corretamente os eventos decorridos entre a vinda da família real e o fim do primeiro reinado. E a alternativa correta aí, pessoal, está na letra D, ok? Na letra D. Em relação aos tratados firmados entre Portugal e Inglaterra, destaca-se o que estabeleceu as taxas vantajosas para mercadorias importadas da Inglaterra em relação aos produtos oriundos de outros países. Esse ato de Dom João, dentre outros, representou um dos fatores que favoreceria, no futuro próximo, o processo da independência do Brasil. Show de bola? É isso aí. Fiquem atentos para a nossa próxima questão. Grande abraço!